vamos falar sobre os direitos humanos e a sociedade, vamos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estado Democrático de Direito e ainda uma participação política e democracia. Os temas de sociologia são temas que sempre a gente encontra no Enem, né? Em textos diretos ou indiretos sobre a sociologia. Ela estuda muito dos comportamentos da nossa sociedade, então ela norteia e consegue identificar os principais elementos e os principais problemas em todo o nosso convívio. Inicialmente, os contratualistas são três filósofos, o Hobbes, ele é um dos principais, e eles têm sempre a ideia de que existe um estado natural e existe uma sociedade. A ponte entre esses dois elementos é o pacto social, quando há, por exemplo, o surgimento das cidades. O que é que acontece? Esse estado natural, ele é um estado muito hipotético, é um estado baseado justamente no que se chama de justnaturalismo, ou seja, que as pessoas, elas têm uma organização natural, um direito natural, antes mesmo delas nascerem. E isso dita... Menina, eu tô com tanto calor, deixa eu só abrir aqui. E isso dita... Ó, o galo. Essas relações primitivas. Quando nós temos uma fuga desse estado natural, que ele é um estado hipotético, há o início do surgimento das cidades. E com isso começa a consolidação de elementos para nortear essas relações que antes eram simplesmente primitivas, que aí passam a ter uma organização em leis, uma organização de sociedade, uma organização de direitos. E assim, nós temos, através do chamado pacto social, uma ponte entre o Estado, que é um Estado hipotético, um Estado natural de primitividade, para uma organização social, para a sociedade civil, para uma organização de leis. E aí, nós temos o pensamento clássico de Hobbes, que ele diz que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, dentro do estado de natureza, o estado, ele por si só é um estado de guerra. Todos vão guerrear contra todos. Se nós estamos simplesmente nesse estado de natureza, nós vamos ter a todo momento conflitos pelos mais variados rumos. E como é que a gente consegue simplesmente sair desse estado de conflito? Quando nós temos o estabelecimento de um pacto social, quando a gente tem o surgimento das cidades e uma organização formal de leis, de direitos. Quando, dentro desses pensamentos de Hobbes, ele fala que o estado de natureza ele é um local de caos. Óbvio, né? Se ele diz que o estado é um estado de guerra de todos contra todos, obviamente não vai ser um estado tão pacífico. O bom de Hobbes é que, por exemplo, dentro dessa época, todos os pensadores e filósofos, eles sempre escreviam em latim. E aí, quando ele elabora, quando ele publica sua principal obra, que é o Leviatã, ele faz isso em inglês. Ele simplesmente dá uma furada nessa bolha social, fazendo com que a sua linguagem fosse mais acessível para as pessoas, principalmente que falavam inglês, e não as que tinham uma educação em latim, que a gente sabe muito bem que dentro dessa cronologia, muitas pessoas que não falavam latim, a questão de dominar o latim era muito restrita a determinados pensadores, a determinadas pessoas de posse. O Hobbes, ele elabora esse regime de que é necessário alguém que organize esse caos, né, que seria esse pacto social, só que para ele tudo isso é baseado nos conceitos ainda da monarquia. O Hobbes ele é extremamente monarquista e defende nas suas obras, inclusive, pela monarquia, que a monarquia ela seria o único Estado, segundo ele, que fosse capaz de cessear, de transformar nula todo esse estado de caos. A monarquia é o único regime de governo que consegue diminuir essa guerra de todos contra todos. O John Locke,
ele a gente vê ele também aí no iluminismo, né? Ele é um dos pais do liberalismo econômico. As ideias de liberalismo vocês já viram, né? A gente sabe como é que funciona. A gente tem os direitos, a gente tem as ideias de liberdade comercial, econômica, financeira e individual sendo propagadas. Para o Locke, o pacto social ele vai ser determinado pela garantia da propriedade privada. Ou seja, o ser humano ele só consegue sair do seu estado original, do estado de natureza, que para ele era em plena igualdade, e só haveria uma mudança nesse estado de igualdade quando duas pessoas estavam buscando uma mesma posse através da propriedade privada. E para que a gente tenha essa propriedade, eu preciso que se tenha o pacto social. Eu preciso que se tenha uma organização que é baseada no Estado civil, certo? Eu estou falando um pouquinho rápido, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas, se tiverem qualquer dúvida, podem me interromper, tá bom, gente? Então, tranquilo. John Locke, liberalismo econômico, ele fala que o estado de natureza é um estado de igualdade entre as pessoas, e isso só vai ser problemático quando duas pessoas objetivam a mesma posse. A partir daí, eu vou entrar num estado de guerra, num estado de caos, e que só vai sair disso daí quando eu tenho a garantia do estabelecimento dos limites da propriedade privada. Olha, vai ser desse jeito a partir de agora, eu vou ter esses limites, vamos começar as delimitações, daqui para cá é meu, daqui para lá é seu. Então, a partir desse momento, que eu tenho a regulação via Estado civil, com normas, regras e leis, e regulamentação da posse, consequentemente, eu tenho uma sociedade, segundo John Locke, num estado ameno, num estado mais igualitário, a partir da propriedade privada. O outro grande pensador do contratualismo é o Rousseau, e que ele fala que o estado de natureza ele é de uma pureza moral. Só que essa pureza moral, ela não tem nada. É o que ele fala assim, não tem nada de organização. É o que ele diz com o chamado mito do bom selvagem. O homem, na verdade, ele é bom. Só que assim, não há leis, não há moral, as pessoas elas vivem realmente como primatas, como animais, e quando existe essa vida através do animalesco, né, com essas características de animal, o que vai ser aflorado são as características instintivas, são as faces e as nuances de agir por impulso, de agir por instinto. Então, o homem vai viver sem regras, sem moral, sem ética, sem leis nenhuma, ditado simplesmente por uma ação instintiva. Ou seja, se eu, segundo Rousseau, nós somos. O nosso estado de natureza é um estado relativamente bom, mas que não temos nenhum tipo de organização. Agimos por instinto. E, obviamente, lembra do primeiro slide, só vai haver uma transformação nisso quando há o estabelecimento do pacto social. E segundo Rousseau, ele tem duas vertentes. Esse pacto social, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Vocês viram que o Locke e o Hobbes, eles sempre colocaram o pacto social como um elemento central e extremamente positivo de mudança. O Rousseau, ele traz essa dualidade. No tocante à questão positiva, ele fala que eu vou ter um desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de artes, desenvolvimento de ciência, eu vou ter um desenvolvimento e um progresso. Contudo, todo esse progresso faz com que eu tenha um distanciamento do estado de natureza, que ele é moral, de pureza moral, e que ele é de pureza ou de nuances de liberdade. Segundo Rousseau, a partir do momento em que eu avanço muito da sociedade com todos esses aparatos tecnológicos, eu me distancio do meu estado de liberdade, da plena liberdade.
no fundo, nós acabamos ficando presos a essas outras vertentes, a esses outros desenvolvimentos, e ficamos cada vez mais longe do nosso eu verdadeiro, da nossa essência pura, dos conceitos mais clássicos de liberdade. São os três pensadores principais do contratualismo, baseando-se sempre na questão do pacto social. Tranquilo? Gente, novamente, se tiver alguma dúvida, pode me interromper. Agora nós vamos adentrar na questão dos direitos humanos. Primeiramente, direitos humanos, eles são direitos da pessoa humana, ou seja, independente de qualquer coisa. Essa história dos direitos humanos, ela vem sendo caracterizada a partir do ponto de vista histórico. Os direitos, eles começaram a surgir quando eventos históricos começaram a acontecer. E as pessoas, os grupos, né, de proteção social, de que visavam a proteção de sua população, começaram a identificar a tirar lições desses momentos históricos e a fazer acordos entre países, todos baseados principalmente na figura da ONU, com a finalidade simplesmente de garantir um bem-estar coletivo, principalmente para a sua população. Vale ressaltar que os direitos humanos, eles vieram com as transformações do mundo, novamente, baseado nas relações de história, através de revoluções, de revoltas, de declarações, de marcos, de grandes guerras. E eles não estão simplesmente parados, eles vão ganhando outras nuances, outras dimensões, outras gerações, a partir do momento em que eu tenha essas novas transformações. De modo bem geral, quando se vê em uma prova de um Enem ou de algum tipo de concurso ou vestibular, se fala em 3 dimensões dos direitos humanos, ou 3 gerações. Mas hoje algumas literaturas trazem até 5 dimensões ou 5 gerações, e a gente vai falar um pouquinho delas a partir de agora. A primeira dimensão dos direitos humanos, ela veio ali 1600, 1700, quase 1800, baseando principalmente nos direitos de liberdade civil, ou seja, de autonomia individual e de política. Veja, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, Revolução Gloriosa, eles têm nuances em comum. A gente já tem o start do Iluminismo. Então, aqui nós temos todas aquelas ideias de liberdade individual, da garantia da propriedade privada, que é uma organização política, tendo como um reflexo nesses grandes movimentos históricos. Essa primeira dimensão, ela vai inaugurar o Estado de Direito, o que a gente entende como Estado de Direito, ou seja, um local delimitado geograficamente, em que lá eu vou ter direitos, ou seja, garantias que sejam de liberdade individual, ou seja, de autonomia individual e de política. E nesta primeira dimensão dos direitos humanos, nós não temos a interferência do Estado, ou seja, nós temos um caráter negativo de atuação do Estado. Isso quer dizer que, para que eu tenha uma liberdade individual, para que eu tenha uma autonomia e para que eu tenha uma participação política efetiva, eu não posso fazer com que o Estado ele seja detentor dos meus padrões. Aqui, o Estado não vai determinar o que eu vou fazer. Ele não vai determinar o que eu vou gostar, o que eu não vou gostar, como eu tenho que me comportar ou não. O indivíduo precisa ter autonomia. Então, a partir de todas essas ideias iluministas, dos marcos de Revolução Gloriosa, Independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, nós temos essa primeira dimensão. Ressalto ainda que a Revolução Gloriosa declarou, em 1688, a Declaração de Direitos, a independência dos Estados Unidos foi refletida na geração da Constituição Americana de 1787, e a Revolução Francesa, em 1789, gerou
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, baseado nessa primeira dimensão de que o Estado não precisa interferir, eu tenho que ter uma autonomia para que eu possa determinar, inclusive, a minha participação política. Beleza? A segunda dimensão dos direitos humanos, ela avança e ela abrange muito mais questões, que são os direitos de igualdade, os direitos de igualdade em todos os aspectos, econômico, social e cultural. E houve alguns problemas aqui também. Vocês vão entender já já por quê. Ela surgiu principalmente porque as pessoas elas queriam muito mais do que apenas liberdade. Elas queriam garantias nos mais vários aspectos. E assim era necessário muito mais do que a participação individual na política. Aqui é necessário o Estado participar. Ora, o Estado precisa garantir que todas as pessoas elas tenham direitos de igualdade, seja econômica, social ou cultural. As pessoas por si só não podem garantir essa igualdade. As pessoas podem garantir o seu pensamento livre e a sua autonomia, mas elas não podem garantir para outras pessoas que elas tenham uma igualdade econômica, social e cultural. Existe um órgão maior do que todos nós que regulamenta esse acesso de direito, que no caso é o Estado. A primeira dimensão dos direitos humanos não leva em consideração a atuação do Estado, mas a segunda vê a necessidade disso. Como marcos históricos, nós temos a Revolução Mexicana, em 1910, que gerou a Constituição Mexicana de 1917. Um ponto interessante dessa Revolução Mexicana é que ela trouxe, dentro dos seus artigos, a incorporação dos direitos trabalhistas como direitos humanos. Até então, se existia uma dissociação muito grande. Eu já falei isso aqui em outras aulas, mas sempre é bom ressaltar. Hoje nós temos uma dimensão muito mais ampla do que é direitos humanos, né? E esses direitos, eles são conquistados historicamente através de revoluções, de revoltas, de acordos que tiveram muitas tensões. E assim, eles são garantias no papel de que certas atrocidades elas não vão acontecer. Vocês viram? A primeira dimensão, ela garante que o indivíduo ele é autônomo de si. Ou seja, ele deve ter a sua opinião respeitada como indivíduo dentro de um contexto social e de participação política. A segunda dimensão, ela busca uma garantia de direitos que sejam econômico, social e cultural. E isso vai de encontro ao contexto histórico mais ou menos que nós estávamos vendo. Vê que nesse período de 1917 nós ainda temos uma organização ainda um pouquinho depois mais forte, vamos dizer assim, daquela questão da Guerra Fria, né? Depois das guerras nós temos a Guerra Fria, que ainda engloba muitas coisas dessa segunda dimensão. A União Soviética e os Estados Unidos vão ficar naquela coisa. Realmente, o que é que eu vou colocar? Isso daqui eu não concordo muito. Veja, hoje, aqui no Brasil, a nossa Constituição, ela leva muito em consideração isso, direitos de igualdade, tem até um trechinho que eu vou falar já já, direitos de igualdade, direitos da propriedade, de moradia, de lazer, isso como uma função do Estado, mas em outros países isso não acontece, não é função do Estado. Por isso que nessa segunda dimensão houve algumas nuances, tranquilo? Aqui, nosso artigo 6º da Constituição Federal de 1988, falaremos dela com mais detalhes novamente na próxima aula, ainda hoje. O artigo 6º diz: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ou seja, é baseado na evolução dos direitos humanos, principalmente na segunda geração, na segunda dimensão. E isso, apesar de
não ser exatamente o que a gente busca é um dos grandes moldes de, vamos dizer assim, de parâmetro. Logicamente, nós não temos uma saúde que seja totalitária, um trabalho que seja totalitário. Mas se não tivéssemos nessa, né, nos dispostos dessa Constituição, a coisa seria muito pior. A terceira dimensão, ela veio como marco histórico no final da Segunda Guerra Mundial, culminou na Declaração Universal dos Direitos Humanos e trouxe os chamados direitos de fraternidade, ou seja, houve o interesse comum através do estabelecimento dos direitos difusos e direitos coletivos. E eu trouxe essa diferença para a gente comentar. Direitos difusos são direitos titulares de pessoas indeterminadas. São direitos garantidos a qualquer pessoa. Os direitos coletivos são ou têm como titular os grandes grupos sociais, os sindicatos, as categorias de classe. Então, quando falarmos em direitos difusos, estamos falando de pessoas aleatórias, pessoas indeterminadas, que esses direitos eles abrangem. Ou seja, esse trecho da Constituição anterior, ele é um direito difuso, ou seja, para indeterminado. Qualquer pessoa deve ser estabelecido pelo Estado todas aquelas garantias. Agora, se eu falo em convenções coletivas, se eu falo em reajuste de insalubridade para o auxiliar de saúde bucal, né? Por exemplo, eu estou falando de direitos coletivos pertencentes a uma classe. Tranquilo? As quartas e quinta dimensão, elas são mais modernas. A quarta, ela traz a questão da bioética e da manipulação genética. Alguns autores trazem o direito à participação democrática, o pluralismo e o acesso à informação. E a quinta geração é o direito à paz em toda a humanidade. Veja, depois que nós temos essa linha de raciocínio em relação aos direitos humanos, vê que nunca mais aconteceu uma guerra mundial. Logicamente que nós temos guerras em relação a petróleo, guerras até hoje, mas são guerras que ferem os direitos humanos, sim, o tempo todo. Mas a gente bate na tecla. A sede da ONU fica onde? Ela foi constituída baseada onde? Lembra da nossa última aula, né? Com o fim da União Soviética, o que é que aconteceu com os Estados Unidos? Houve a criação da ONU, foi assim? Então, nós temos essas nuances sublineares, vamos dizer assim. E assim a gente vai. Então, tranquilo, quarta geração bioética e limites de manipulação genética, e a quinta geração, o direito à paz em toda a humanidade. Dentro desse contexto ainda de direitos, 10 minutos, meu Deus, nós falamos sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela foi criada após a Assembleia da ONU em 1948, pós Segunda Guerra Mundial, e que houve a situação de conflitos decorrentes daquela segunda geração que a gente viu, né? Alguns países ficaram naquela coisa, porque terminou a Segunda Guerra, há uma preparação muito grande para os grandes blocos da Guerra Fria, posteriormente, logicamente. Mas dentro desse ínterim, nós temos aí esses conflitos que a gente comentou. O que é de interessante aqui para vocês é que a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal, ela tem uma natureza jurídica do que a gente chama de força congente, ou seja, obrigatória. Ela é obrigatória, cara. Eu trouxe até um trecho aqui para vocês verem o porquê ela é obrigatória. Porque, assim, são direitos que são inerentes à pessoa, ao indivíduo, né? Indeterminado. E que bom que teve essa declaração, honestamente. Os grandes genocídios, pelo menos das formas que eram escancaradas, não ocorrem mais por conta disso. Ela tem uma força congente, uma força obrigatória. Todos os países que foram condescendentes à declaração, que assinaram ela, eles precisam garantir isso ao seu povo.
Houve influência do iluminismo e também do liberalismo, tá? Só para deixar claro que teve essa influência também nessa Declaração Universal. Veja, eu trouxe alguns artigos aqui, eu vou só citar uns 2 ou 3 para a gente ver. O artigo 1º, todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Viram? Fraternidade, igualdade, tanto marcos da terceira geração dos direitos humanos, quanto marcos do iluminismo. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ponto importante. Vocês veem que houve interferência direta da declaração nos regimes que tivemos da ditadura, não foi assim? Por isso que foi instalado posteriormente a Comissão da Verdade, para determinar, através dos inquéritos lá, né, se houve violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tranquilo? São 30 artigos, a pessoa lê rapidinho, é bem de boa. E aqui a gente chega no Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, ele é garantido constitucionalmente. O que é isso? É um Estado em que as pessoas elas têm autonomia, em que a organização do poder ele é tripla, né? Executivo, legislativo e judiciário, em que eles não têm hierarquia e um poder regulamenta o outro. Ou seja, o presidente da República não é maior do que o presidente do Senado, não é maior do que ninguém dentro das esferas do poder. Todos eles têm as suas funções e todos regulamentam o que a gente entende hoje como Estado Democrático de Direito. Veja no artigo 1º dos princípios fundamentais da nossa Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho e livre iniciativa, pluralismo político. Gente, eu quero atentar para vocês o seguinte: formado pela união indissolúvel, é garantido pela Constituição Federal que os estados que estão incorporados à nossa nação Brasil, ao Estado brasileiro, eles não podem ser de maneira alguma indissociáveis. Ou seja, os movimentos de separação do Nordeste, né, Nordeste meu país, ou principalmente do Sul, né, o Sul tendo o movimento de independência do Sul, eles não podem acontecer porque são anticonstitucionais. A nossa organização democrática não permite essa dissociação. Os estados e municípios e o Distrito Federal é uma união indissolúvel. Beleza, né? Veja, o Estado, ele submete o que se chama de império da lei, e nós temos uma organização de soberania popular. Nós somos uma república, um governo do povo, presidencialista, que nós temos a figura do presidente, dentro de um Estado garantido por uma democracia que é respeitada pela lei, pela Constituição, elaborando assim o Estado Democrático de Direito. Veja, eu só trouxe 2 termos da Constituição para a gente debater. O que é soberania é que nós temos que nenhum poder é maior do que o Estado. Nós temos uma hierarquização trabalhada pela independência dos estados, ou seja, eu tenho a figura do presidente, mas os governadores e os prefeitos, eles têm independência de fazer as coisas acontecerem, certo? Logicamente, sem ferir a Constituição. E a cidadania, ela diz respeito às garantias fundamentais, os chamados direitos fundamentais, que todos os brasileiros detêm. O cidadão é aquela pessoa brasileira que tem direitos e deveres.
e que os executa e que é respeitado esses direitos e deveres. Aqui nós temos para uma organização democrática do Estado Democrático de Direito a população, através do voto secreto, democrático e ampliado a todas as pessoas, independente de gênero, acima dos 16 e obrigatório a partir dos 18, a garantia de que o legislativo e o executivo, a população vota, o judiciário não. Isso também é baseado na configuração de equidade entre os poderes, tá? Isso é muito forte. Então, aqui, dentro dessa participação política e democracia, nós temos participação popular, os programas de mais participação, ou seja, dentro do contexto histórico, nós também temos que entender que a nossa democracia ela é jovem. E essa questão de ser relativamente imatura, de não ter tanto desenvolvimento assim, ela traz algumas nuances, como, por exemplo, as crises de representatividade. E é onde é muito complicado de se falar. Quando nós falamos em crise de representatividade para o sistema democrático, nós temos que entender que nós vamos ter uma organização de políticas públicas que serão dissonantes da realidade do povo brasileiro. Eu vou formar mais bolhas sociais, né? Se eu não acredito nos políticos, se eu não acredito em quem me representa, como é que as coisas vão andar? Né? Como é que eu vou conseguir que as políticas elas sejam aplicadas à região onde eu moro? Né? Não lá em Brasília, não em São Paulo. Eu preciso que os políticos vejam aqui onde eu estou, em Maria, em Sapé, né? Em São José de Cuitagi, no interior do interior, nos rincões. É necessário que a política ela seja pautada nas relações de democracia e que não exista essa tensão em relação aos nossos políticos. É ideal? É, mas é o que as grandes nações são. Elas são assim. A população acredita. E acredita também votando em pessoas que são capacitadas, né, minha gente? Não adianta simplesmente a gente acreditar e o cara ir lá e dar por burros na água. O Marshall, eu tô já terminando. O Marshall, eu acho. O Marshall, ele trouxe três elementos principais em relação a direitos, que são os direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Os civis abrangem liberdade individual, igualdade de grupos. As mulheres, por exemplo, elas estavam excluídas. Isso, as ideias do século XVIII. Segundo Marshall, ainda os direitos políticos, eles expressam o direito universal, né, a participar da vida pública, o voto, e direitos sociais, compreendendo a garantia do trabalho, da habitação e da segurança. Isso é interessante para a gente entender até mesmo a evolução da participação política com a garantia democrática de direito civil, direito político e direito social. Vejo que eles simplesmente não chegaram e fez, olha, vou dar direito civil, vou dar direito político. Não. É uma linearidade, é uma construção, inclusive, de séculos. E aí, quando nós temos falha na democracia, é quando nós temos os graves problemas, né? Ó, os brasileiros não sentem representados por políticos em exercício, aponta a pesquisa. 95% dos entrevistados afirmaram que políticos não são transparentes, 94% não acreditam, né, que não pensam nem na população na tomada de decisões. E aí, dentro dessas falhas de democracia, surgem os grandes movimentos, o movimento do sem partido. Isso é um problema por quê? Entra naquela questão, né? As crises de representatividade. O que é que elas vão gerar para a população? Muitos problemas de políticas públicas, com certeza. Em saúde, em estrutural, em tudo. Se eu não acredito no político, eu não votei numa pessoa competente, a pessoa competente não se elegeu, haverá uma dissonância muito grande. Mais pessoas irão passar fome. O pobre, no geral, ele não tem vez, né? Não adianta. Para que o pobre? Quem é o pobre, né? Isso é um pensamento dos grandes partidos, dos grandes políticos aí, que não levam em consideração a essência totalitária do nosso Estado brasileiro, tá? Brasileiro é quem menos confia em político, diz pesquisa mundial.
Gente, eu acho que eu terminei na hora. Meu Deus, um minutinho. Dúvidas? Tranquilo, gente? Oi, vocês estão por aí? Alô, alô? Tudo tranquilo, né?